Olá, queridos, queridas da Casa do Caminho. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade, não é, ao nosso estudo, o estudo do Livro dos Espíritos, essa obra tão importante para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que tem como título Os Três Reinos. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade de aprendizado, de estudo. Fortaleça em nós sempre essa vontade de estarmos aqui, estarmos ligados à nossa casa querida, a estarmos ligados a Jesus, essa espiritualidade que se debruça sobre nós a todo momento, e pedir que possamos ser intuídos com a Tua palavra, Mestre, com Teu amor, com Teu equilíbrio, com a Tua calma, no dia de hoje. Que a gente possa ser instrumentos fiéis da Tua vontade, da Tua alegria, da Tua paz, e possamos transmitir os ensinamentos tão importantes, como nós falamos anteriormente. Ser conosco, ser com os nossos corações, com as nossas vontades. E mais uma vez agradecidos estamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem. Então, voltamos a falar. O estudo vai ser sobre o capítulo 11, os três reinos. Então, no item 1, os minerais e as plantas, os animais e o homem. E vamos falar sobre a metempsicose, tá? É um assunto importante, muito importante, como todos, não é, que a gente vem estudando. E esse assunto ele vem mostrar para a gente como nós estamos interligados. Tudo está interligado, todos nós estamos interligados. E a literatura espírita, ela traz, não é, que nós vamos do átomo ao arcanjo. Ah, mas aí a gente já foi pedra, a gente já foi planta? Não, não fomos pedra, não fomos plantas, mas o princípio que vibra, não é, no mineral, que vive no vegetal e depois no animal, esse princípio ele vai evoluindo, ele vai progredindo, né, até a criação de um espírito por Deus. Então vamos lá. Pergunta 585. Kardec faz o seguinte questionamento: que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Para alguns, a espécie humana constitui uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Então os espíritos respondem: todas elas são boas, dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista material, só há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, o que a gente entende aqui? A natureza se divide em seres orgânicos e seres inorgânicos. E dentre essas divisões, nós temos aí o reino mineral, que está nos seres inorgânicos, que são seres que não possuem vida, que não possuem movimentos próprios. Se a gente pensar no mineral, ele é formado pela agregação, né, pela aglutinação de matéria. A água, o ar, os minerais. Então, essa agregação da matéria
que é a combinação de átomos e moléculas, onde existe aí a lei de atração, a lei de repulsão, não representa a vida. Existe ali um movimento mecânico que é recebido, mas não é produzido. Os vegetais, os animais são seres orgânicos. Ali a gente vê a presença de vida, a presença de crescimento, de desenvolvimento, tá? Mas o que tem de igual entre esses seres orgânicos e inorgânicos? São feitos da mesma matéria? Sim. Só que cada um está num estágio evolutivo, tá? E o que eles têm de diferente? Os seres orgânicos, eles têm o princípio vital. É o que lhes dá a vida. E eles se movimentam por eles mesmos, ao contrário dos seres inorgânicos, que precisam de alguém, de alguma coisa que os movimente. Por exemplo, a gente não precisa, empurrar um animal para que ele ande. Ele já anda, por si só. Mas eu preciso empurrar uma pedra para que ela se movimente, tá? E Kardec continua o seu questionamento nas questões 586, 587, 588 em relação às plantas. Então ele pergunta assim: as plantas têm condições, têm consciência de suas existências? Os espíritos respondem: não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. As plantas experimentam sensações, sofrem quando as mutilam. As plantas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, porém, não têm percepções. Por conseguinte, não têm a dor. Outra pergunta de Kardec: a força que atrai as plantas, umas para as outras, independe da vontade delas? Os espíritos respondem: sim, já que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se a isso. Então, as plantas, o que a gente conclui? Não sentem dor, elas não têm vontade, elas não pensam. Mas se eu quebrar o galinho de uma árvore, ela vai sentir alguma coisa? Não, elas não têm percepções. Não é como os espíritos trouxeram para a gente. Se elas não têm percepções, elas não têm a dor. Existe entre as plantas uma atração mútua. Por quê? Matéria atrai matéria, como os espíritos nos explicam. Então, quando a gente tem oportunidade, de um parque, de fazer uma trilha, a gente observa as árvores, bem juntinhas, quase que fechadas, entre elas. Por que isso acontece? Existe essa atração mútua, existe uma lei, a gente já leu, já aprendeu sobre isso, a lei de afinidade, de harmonia, onde a matéria atrai a matéria. Se a gente pudesse ver embaixo das árvores, ali embaixo da terra, em relação às raízes dessas árvores, a gente pode observar que elas se entrelaçam. Existe ali podemos falar até uma fraternidade entre elas. É uma força de atração muito grande. E essa atração mútua, essa atração que a gente vê ali nas plantas, elas não existem só nesse reino. Essa atração existe em todos os outros reinos. A gente não estuda que os espíritos se atraem conforme a sua evolução moral, a sua evolução espiritual. A atração mútua, ela é isso, ela nos mostra que somos iguais. Então, puxar pra gente aqui.
se a gente se esforça para sermos melhores, tudo que está fora, tudo que a gente vai refletir, muda também. Tá? Por quê? A gente atrai os que têm as mesmas simpatias que a gente, os espíritos, os mesmos gostos, não é? A espiritualidade nos esclarece que essa atração mútua é uma força mecânica da natureza, né? Que a gente volta a afirmar que não está somente no reino dos minerais, né? Dos vegetais, mas também nos animais e no reino hominal. Então Deus, ele opera em tudo, não é? É a sua vontade trabalhando o tempo inteiro, iluminando tudo que ele criou e vem criando. E Kardec faz um comentário na questão 585, né, de que ele fala assim, esses 4 graus, né, que os espíritos vêm respondendo, são caracteres determinados, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. Olha só. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade, porém, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem tem tudo o que há nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes, através de uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, ele está trazendo para a gente, não é? De que em cada reino existe o quê? Uma sutil, que a gente fala, ligação. Né? Então, existe uma sutil ligação do reino que ficou para trás, do reino que vem adiante. Por isso que um reino tem alguma coisa do outro que veio anteriormente. E essa ligação, ela existe porque, como a gente falou lá no início, tudo está interligado, não é? É como nós estamos interligados. A gente precisa um do outro. Ah, mas então como é que o reino vai se transformando? Como é que ele vai evoluindo? Pela lei do progresso. Então, o reino mineral, ele recebe, não é? Através da lei do progresso, um impulso, uma força, a gente vai resumir, tá? Que faz com que ele se desenvolva. E essa força vai fazendo com que ele chegue, né? Vai se modificando ao reino vegetal. Ah, como é que o reino vegetal, né, ele se transforma também? Né? O reino vegetal, ele tem mais sensibilidade, não é? A espiritualidade traz, é um reino das sensações. Então, esse reino, ele recebe influência de uma força mais acentuada e busca, então, o reino animal. E o reino animal, ele vai se transformando devagar, não é? Tudo pela lei do progresso, para o reino humano, né? Onde aí se estabelece o quê? A razão se manifesta, como a gente leu, não é? E assim vai. Então, todos os reinos, eles se entrelaçam pela vontade de Deus, pela ordem de Deus, e ocupam lugares de destaque, tá? Algumas plantas, como a dormideira dioneia, por exemplo, possuem movimentos que denotam uma grande sensibilidade,
e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que pousa sobre ela para sugá-la, parecendo urdir-lhe uma armadilha, para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar? Olha só a pergunta de Kardec. Têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem uma transição de uma para a outra? Né? Então, a planta dormideira, a gente sabe que é aquela planta onde a gente passa a mão por cima e ela se fecha, ela, né, se movimenta. Então, Kardec veio perguntando, será que essas plantas, elas têm, como a outra, a Dionéia, né? Elas pensam, elas têm uma inteligência? E os espíritos respondem que não. Na natureza, tudo é transição, pelo próprio fato do que nada é semelhante, e, entretanto, tudo se interliga. As plantas não pensam, e, por conseguinte, não têm vontade. Então, é uma lei, né? Elas se interligam. Então, o que acontece aí, já que elas não pensam, já que elas não têm inteligência? É a lei natural agindo, não é? Em todos os reinos. Mas como assim? A gente não percebe, pensar no nosso corpo. Né? A gente não percebe, a gente não sente no nosso coração bombeando sangue, né, para o corpo inteiro, para cada um dos nossos órgãos. A gente não percebe como é que a nossa digestão está acontecendo. Como é que o sangue circula no nosso corpo. Não é esse movimento do sangue se movimentando no nosso corpo, a nossa circulação, a nossa digestão acontecendo, são movimentos que a gente não percebe, independem da nossa vontade. Então, a espiritualidade vem esclarecendo que isso deve acontecer também, né, com a dormideira, com as plantas carnívoras, né? É a lei natural trabalhando o tempo inteiro. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar tudo que possa ser nocivo? Os espíritos respondem: se o quiserdes, uma espécie de instinto dependendo da extensão que se dê a esta palavra, mas ele é puramente mecânico. Quando nas operações da química vede dois corpos se reunirem, é que eles se convêm, isto é que há entre eles afinidade. Não chamais isso de instinto. Então, as árvores, elas têm um instinto de conservação. As árvores não têm, né, um instinto de conservação como acontece nos animais, nos homens, não é? O instinto nelas, como a espiritualidade nos respondem, é mecânico. Mas esse instinto, ele vai se desenvolvendo. Tá? À medida, né, que o progresso vai acontecendo. Se compararmos o homem e os animais sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação entre eles, pois certos animais têm, sob este aspecto, uma superioridade notória sobre alguns homens. Esta linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Aí os espíritos respondem: sobre este ponto, vossos filósofos não estão absolutamente de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o homem seja um homem. Estão todos enganados. O homem é um ser à parte
que algumas vezes desce muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é, como os animais, e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para atender suas necessidades e sua conservação. Tá? Então, o homem, ele não está, né, na mesma escala evolutiva que o animal. Né? O homem já alcançou, né, um aperfeiçoamento maior do que o animal. Né? A sua delicadeza, né, a fala, a palavra falada e outras faculdades mais. Mas tem pessoas que apresentam uma conduta similar, né, a um animal. Mas aí a gente sabe que em algum momento essa pessoa ela vai se modificar, ela vai se despertar, não é? E vai caminhar aí para a luz, né? É diferente, né? Os animais a gente pode dar, dos homens eles vão ter a oportunidade disso. Dos animais a gente pode dar toda a oportunidade, né? Que eles não vão aproveitar essa situação, porque a natureza dos animais é diferente da do homem. Nesse caso, existe aí um princípio, né, inteligente que é mais rudimentar. A gente não pode falar que existe aí uma inteligência. A sensibilidade dos animais não alcança o raciocínio como um ser humano, né, já possui. Eles não têm o raciocínio, a razão para discernir o que eles devem ou não fazer, tá? Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Então vamos lá. Os espíritos respondem: há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isto é, inteligência, porém, limitada. É como a gente falou anteriormente. Não é? Tem animais que você observa e eles parecem que mostram que existe algo além do instinto, né? Que é essa inteligência não raciocinada. Mas para tudo existe um limite, né? Traçado existe uma demarcação, como os espíritos nos respondem, né? E essa inteligência ela vai se desenvolver de acordo com a espécie. Kardec fala assim: além do instinto, não se poderia negar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir, uma espécie de inteligência, cujo exercício está, entretanto, mais exclusivamente concentrado nos meios de satisfazer suas necessidades físicas e de prover a própria conservação. Nenhuma criação, nenhum melhoramento há neles. Qualquer que seja a arte que admiremos nos seus trabalhos, o que faziam outrora, eles os fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Tá? Então, nos animais existe uma espécie de inteligência que não é, né, a igual do ser humano. Tá? Aí ele cita o exemplo, né, do filhote de algum animal que ele não aprende a fazer o ninho, não é? Ele já faz por si só, né? De acordo com o modelo do mesmo que ele vê, mas ele não recebeu esse ensinamento, tá? Não recebeu nenhuma educação, não recebeu, não é? Então vamos lá.
Os animais têm uma linguagem, Kardec ele vai no detalhe, né? Os animais têm uma linguagem, os espíritos respondem. Se imaginais uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não, mas um meio de se comunicar entre si, sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles, porém, é limitada, como suas ideias e as suas necessidades. Então, os animais têm sua linguagem, características, a sua evolução e ao seu reino. Tá? Não é uma linguagem, né, igual da gente. Eles se comunicam entre si, desde o menor inseto, né, até o maior, até um animal maior, né, de um espaço maior. É como ele fala, traz aqui como exemplo, as pessoas que são mudas, elas não se comunicam, tá? De onde se origina a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra muito mais nos pássaros do que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a dele? Olha a pergunta de Kardec, os espíritos respondem. Conformação particular dos órgãos vocais, auxiliada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, alguns pássaros imitam a voz. Então, então o que ele vem falar? O papagaio, pelo instinto de imitação, procura imitar a voz, não é, do homem, mas fica somente na imitação. Ele não cria nada por sua vontade. Essa potência que ainda ele não desenvolveu. O macaco igualmente imita por instinto, não é, certos gestos do homem. Então, é pelo instinto de imitação e pelos órgãos vocais que esses animais em particular apresentam. Tá? Depois Kardec, o capítulo é extenso, tá? Então não há tempo para a gente, né, ler e comentar, mas é muito, muito rico. Kardec vem na pergunta 612, questionando assim: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar no animal? Aí os espíritos respondem: isto seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não retorna à nascente. Então ele vem falar, né, de uma doutrina chamada metempsicose. Tá? A gente sabe que o espírito, né, ele é criado simples, ignorante, sujeito a quê? A lei do progresso, né? A fim de evoluir, a fim de progredir e alcançar a perfeição relativa. Então, a doutrina espírita, ela compreende, né, que esse entendimento sobre a metempsicose que a espiritualidade traz seria um movimento contrário à evolução, né? E traz um espírito bem claro. Um rio, ele não retorna à nascente, né? A gente pensar, as águas que correm no rio, né, de forma natural, elas seguem o curso para onde? Para o mar. Pode passar por outros rios, mas essas águas elas desembocam no mar, né? Uma vez que nós, espíritos em evolução, né, passamos de um estágio evolutivo, né, como por exemplo o primitivo animal, não mais voltamos. E vai acontecer e acontece assim como a água que chega ao mar, não retorna à nascente. Tá? Vamos finalizando o nosso estudo, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de aprendizado. E a gente sabe, quanto mais a gente estuda, a gente percebe, né,
que a gente tem que estudar mais, não é? Mas tá aí. Abracemos as oportunidades que chegam até nós, para que a gente possa evoluir não só em conhecimento, mas moralmente também, colocando em prática todos esses ensinamentos maravilhosos trazidos pela espiritualidade, trazidos pelo nosso Mestre amado Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês.